Boa noite a todos. Que coisa legal isso, né? A gente presenciar isso. É muito bom quando nós encontramos uma companhia para vivermos nessa vida aqui. Uma companhia que nos completa, né? Que nos apoia, que nos fortalece. Isso é muito bom. Mas por mais que essa companhia seja boa, maravilhosa, nós somos seres humanos e nós decepcionamos os outros. Todos nós. Por melhores que nós sejamos, nós decepcionamos até mesmo aqueles a quem nós mais amamos. Nós decepcionamos. Mas existe uma companhia que deseja estar com você, não só nessa vida aqui, mas uma companhia que deseja estar com você para a eternidade. E ele está aqui nesta noite, de braços abertos para receber você. Nós vamos cantar um hino antes de nós abrirmos a palavra do Senhor. Esse hino foi pedido pelos nossos irmãos Adriano e Lúcia, e esse hino fala desta companhia. Eu gostaria que você refletisse na letra desse hino. Porque ele fala sobre essa companhia que está presente conosco em quaisquer circunstâncias nessa vida aqui, mas uma companhia que promete atravessar conosco o Jordão até a outra vida, a vida eterna nos céus, na presença de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos cantar. O Jordão eu não passarei só. A letra vai passar aqui, eu tenho certeza que muitos sabem. Eu gostaria que vocês cantassem juntamente conosco. Chegar ao rio e a jornada finda, a distância esta vida ficar. Haverá um amigo para me guiar, o Jordão eu não passarei. Eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Quando as margens do rio da vida chegar e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só. Quando as margens do rio da vida chegar e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só.
muitas vezes cansado e triste aqui. Parece amigos não ter, mas um pensamento alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste aqui, parece amigos não ter, mas um pensamento alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Amém? Amém. Não conheço todos vocês que entraram aqui nesta noite, e talvez tenham pessoas nos assistindo que também nós não conhecemos, e principalmente nós não conhecemos a sua vida com Deus. Se você está aqui nessa noite, existe um propósito para isso. Que você possa sair daqui. Se você entrou aqui sem Jesus, sem essa companhia eterna, que você saia daqui com a certeza de que você vai morar num lar celestial com Jesus, aquele que se entregou numa cruz por mim e por você. Entregue o seu coração a Jesus. É muito bom quando nós nos reunimos num momento como esse para agradecer ao Senhor. Porque além de ser muito bom, muito satisfatório, nós, quando fazemos isso, estamos cumprindo um mandamento do Senhor para o cristão. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Tessalônica, ele diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade do Senhor é que nós tenhamos um coração grato. O Senhor espera isso de nós, como crentes. Ele espera ver em nós um coração agradecido por aquilo que Ele tem nos concedido. E quantas são as bênçãos que o Senhor nos tem concedido? Além de ser um mandamento do Senhor para nós, eu costumo dizer que a gratidão é um sentimento contagioso, porque eu não sei se você percebeu, mas desde o início desta reunião, desde quando nós entramos aqui e começamos este culto ao Senhor de gratidão, você que entrou aqui e você que está na sua casa nos ouvindo, tem sido convidados a, juntamente com o Adriano e com a Lúcia, agradecer ao Senhor. Você está aqui para ser contagiado pelo sentimento de gratidão. Quantos de nós não fomos, em muitas situações, contagiados por uma pessoa com o coração agradecido ao Senhor? Nós nos sentimos bem perto de alguém assim, de alguém que demonstra e vive gratidão ao Senhor, que reconhece o Senhor nos seus caminhos. O apóstolo Paulo mesmo, ele escreve isso aos Tessalonicenses, mas o próprio apóstolo Paulo é prova viva de que a gratidão é um sentimento contagioso. Porque quando ele escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte: olha, eu sei viver em abundância, eu sei viver em fartura, mas eu sei também viver na falta das coisas. Em tudo eu encontrei satisfação, contentamento. E ele conclui dizendo que ele pode passar por todas essas coisas naquele que o fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coração grato, coração contente, satisfeito. E ele próprio, na mesma carta, escrevendo aos Filipenses, ele
escreve dizendo que até mesmo as coisas ruins que aconteceram com ele, que aos olhos do mundo podem soar como derrotas, até mesmo as suas prisões, contribuíram para o crescimento do Evangelho. Se isso não é gratidão, eu não sei mais o que é. Gratidão ao Senhor não é somente pelas coisas boas que nós recebemos. É como diz Jó para sua esposa. Lembra da resposta que Jó dá para sua esposa? Ora, mulher, nós recebemos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? Gratidão ao Senhor, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Em Provérbios capítulo 3, verso 6, nós temos um conselho da palavra do Senhor. Muito interessante, olha só. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconheça o Senhor nos teus caminhos. Reconheça a boa mão do Senhor sustentando a sua vida, suprindo as suas necessidades, cuidando de você, cuidando da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, te dando sustento financeiro, sustento físico, saúde. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu queria neste momento te dar uma oportunidade de agradecer ao Senhor, porque você foi convidado para isso, para sair daqui com o coração grato ao Senhor. Por isso, eu queria que você baixasse a sua cabeça nesse momento. Eu não conheço a sua vida, eu não sei as circunstâncias que você tem vivido, mas eu tenho certeza que você tem muitas razões para agradecer ao Senhor. Pense nessas razões agora. O que você gostaria de agradecer ao Senhor nesse momento? O que o Senhor tem feito na sua família? O que o Senhor tem feito no seu trabalho? O que o Senhor tem feito através de nós nessa igreja local? O que o Senhor tem feito nos seus filhos, na vida dos seus filhos? Agradeça ao Senhor neste momento. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Em especial porque nós éramos pecadores e estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados, condenados a uma eternidade sem Cristo. Mas o Senhor se entregou através de Cristo Jesus na cruz do Calvário e ali derramou o seu sangue precioso para comprar a nossa salvação. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos abençoa de formas tão especiais, indescritíveis. Nós muitas vezes não percebemos o cuidado do Senhor, mas podemos senti-lo dia após dia nas nossas vidas. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelas nossas esposas, pelos maridos. Obrigado pela vida em comunhão com esta igreja local, pelo trabalho que podemos realizar neste lugar. Obrigado pelo trabalho que o Senhor nos dá, pelo sustento físico, material. E por tantas outras bênçãos que nos acompanham todos os dias e que muitas vezes nós não paramos para agradecer. Nós queremos te agradecer neste momento. Queremos todos sair deste lugar com corações gratos ao Senhor, porque sabemos que este é um mandamento do Senhor para nós e nós esperamos cumpri-lo, não somente hoje, mas em todos os dias da nossa vida, como diz a tua palavra, reconhecendo a presença do Senhor em todos os nossos caminhos e assim vivendo para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que você possa sair daqui com esse sentimento de gratidão no seu coração. Não sei como você entrou aqui, não sei quais são as circunstâncias que você tem vivido, mas certamente tem um hino que nós cantamos, o hino de número 347, que a cada vez eu aprendo a admirar mais a letra daquele hino. Conta as bênçãos. Conta. Analisa o que o Senhor tem feito na sua vida e você vai perceber quantas maravilhas o nosso Deus já fez na sua vida.
Se as circunstâncias vão mal, lembre-se das bênçãos do Senhor. Traga à memória aqueles momentos, eu tenho certeza que são muitos, em que você experimentou a mão do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Traga isso à memória, porque a gratidão é um combustível que vai nos continuar movendo nesse mundo, vivendo para a glória do Senhor, vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Traga à memória aquilo que o Senhor tem feito por mim e por você. Nós queremos compartilhar com os irmãos rapidamente, já que nós estamos aqui para comemorar aniversário de matrimônio, de casamento, nós vamos ler um texto que fala sobre um casamento. Mais especificamente, um fato que aconteceu em uma festa de casamento. Você deve saber que texto é esse. Evangelho de João, capítulo 2, os versos 1 a 11. As bodas em Caná da Galileia. João capítulo 2, a partir do verso 1. E nós vamos lendo o texto e nós vamos tentando entrar dentro da história, viver aquele momento e tirar lições desse fato que está registrado no Evangelho de João. O primeiro versículo do texto diz o seguinte: ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Dá uma paradinha aí. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Nesse momento, o Senhor Jesus, ele ainda não havia iniciado o seu ministério. Ele ainda não havia realizado sinais e milagres que pudessem chamar a atenção das pessoas para Jesus. Inclusive, quando nós lemos o texto, quem é citado primeiro como um convidado desse casamento e dessa festa não é nem Jesus. Você percebeu? Volta no versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Está falando de Maria. O texto fala primeiro de Maria, para depois dizer que Jesus foi um convidado dessa festa. Talvez Maria fosse a convidada principal nessa ocasião. Nós não sabemos. Não sabemos quem eram os noivos, não sabemos se eram familiares de Maria, talvez, amigos, vizinhos. Nós não temos essa informação. Mas uma coisa é certa, e que na verdade é o ponto principal de todo o texto, é que Jesus foi convidado. Alguém, em algum momento, teve a ideia brilhante de convidar Jesus para estar naquele lugar, naquele casamento, naquela festa. Não sabemos quem convidou Jesus, mas alguém convidou a Jesus para estar ali. E mais importante, o Senhor Jesus aceitou o convite. E ele foi até aquele lugar. Jesus foi convidado e ele aceitou o convite. Sempre será uma excelente ideia convidar a Jesus e fazê-lo participante das nossas vidas. Eu tenho certeza que o Adriano e a Lúcia convidaram Jesus para fazer parte da sua vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós vemos os frutos deste convite hoje. Porque Jesus foi convidado. E todas as vezes que nós convidamos a Jesus para participar de alguma coisa nas nossas vidas, o Senhor Jesus aceita o convite. Ele quer fazer parte da minha vida e da sua vida. Ele quer ser convidado. Ele espera ser convidado por você. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos quantas pessoas convidaram a Jesus ou tiveram um encontro com Jesus e as suas vidas foram transformadas. Isso acontece porque a presença de Jesus é transformadora.
Aquele que tem um encontro com Jesus, aquele que convida o Senhor Jesus para participar da sua vida, para estar presente na sua vida, é transformado por ele. As coisas não continuam como eram antes. E tem muitos aqui, e eu sou um deles, que já convidamos Jesus para participar das nossas vidas. E nós podemos dizer por experiência própria que convidar a Jesus é a melhor coisa que você pode fazer nesse mundo. Zaqueu, o publicano, você se lembra? Recebeu Jesus na sua casa e ali houve salvação. Houve perdão de pecados, porque recebeu Jesus na sua casa. Jairo, príncipe da sinagoga, convidou a Jesus para ir à sua casa num momento de tremenda dor, a sua filha à beira da morte. Mas Jairo vai até Jesus e convida Jesus para ir até a sua casa, para intervir naquela situação. E a sua filha foi restaurada. Convidar a Jesus. Trazer Jesus para perto. Você se lembra daquele fato dos discípulos atravessando o mar da Galileia, quando no meio daquela travessia eles são acometidos de uma grande tempestade, mas quem estava no barco? Jesus estava no barco. Ele estava dormindo. Mas os discípulos vão até ele, acordam o Senhor Jesus e o que ele faz? Ele acalma a tempestade. Porque ele tem poder sobre todas as coisas. E é por isso que você precisa convidar a Jesus. Jesus quer fazer parte das nossas vidas. E basta que você o convide. Ele quer fazer parte não somente de um pedaço da sua vida. Ele quer estar presente no seu lar. Ele quer estar presente no seu trabalho. Ele quer estar presente nos seus estudos, nos seus negócios. Convide a Jesus para fazer parte das suas vidas. Há poucos dias eu estive conversando com uma pessoa que não é crente, e essa pessoa conversando e falando sobre Jesus. Não é crente, mas falando sobre Jesus. Que Jesus é o seu confidente, o seu amigo, mas não confessou Cristo como Salvador. E aí, diante daquela conversa, eu fiquei pensando depois, alguém que nem é um salvo pelo Senhor e ainda nem entregou o seu coração a Jesus, falando de Jesus com tanta intimidade. E quantas vezes nós, que somos salvos por Ele, nós somos filhos de Deus, deixamos Jesus de fora das nossas decisões. Deixamos Jesus de fora das nossas escolhas, dos nossos projetos. Jesus quer fazer parte de tudo isso. Você precisa convidar Jesus, trazer Jesus para perto. E esse é o principal ponto dessa história que nós vamos compartilhar nessa noite. Jesus estava naquele lugar. E tudo o que vai acontecer dali em diante acontece porque Jesus estava naquele lugar. Porque Jesus foi convidado. Mas vamos voltar para o texto. Verso 2. Então Jesus e os seus discípulos foram convidados para essas bodas. Verso 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Olha só que coisa interessante. O vinho acabou. Houve um imprevisto naquele lugar e naquela festa. Eu acho que todos aqui já devem ter promovido alguma festa, alguma confraternização como essa, já participou da organização de algum grande jantar, de algum almoço. E o que você sente quando você percebe que ainda tem muita gente para servir e a comida está quase acabando? E você é o anfitrião da festa. Não é uma situação extremamente desagradável, constrangedora? E a questão é que as festas de casamento duravam dias, até uma semana, aqueles festejos, aquelas comemorações.
E o vinho acabar, o vinho simbolizava a alegria da festa. E acabar o vinho no meio da festa é um problema muito grande. Uma vergonha para os anfitriões. Uma decepção. Acabar o vinho representaria uma situação extremamente desagradável e constrangedora. E demonstraria para todos aqueles convidados que foram convidados para estarem ali, talvez alguns de lugares distantes e que estavam ali. E agora o vinho estava acabando no meio da festa. É interessante pensar que a presença de Jesus naquele lugar não impediu que o vinho acabasse. Jesus estava ali, mas o vinho acabou mesmo assim. Isso me mostra, e o Senhor, através da sua palavra, quer mostrar a você também, que mesmo quando nós convidamos a Jesus para participar das nossas vidas, os problemas virão, os imprevistos virão, as dificuldades vêm, mesmo com Jesus estando presente. Assim como foi com aqueles discípulos, Jesus estava no barco, mas isso não impediu a tempestade de deixá-los extremamente preocupados e com medo. A presença de Jesus não impede que os problemas apareçam. E tem muita gente que acha que isso não é verdade. Tem muita gente que acha que quando nós temos Cristo, nós temos que viver uma vida num mar de rosas, num rio de cristal. Mas a vida aqui não é assim. O próprio Senhor Jesus, ele fala com os seus discípulos que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nem sempre as coisas saem como planejado. Mas o texto continua. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. O texto diz que Maria identificou o problema. E isso nos faz pensar que Maria estava naquele lugar, naquela festa, mas ela estava vigilante. Talvez ela fosse uma convidada especial daquele casal, nós não sabemos, mas o certo é que Maria estava atenta ao que estava acontecendo naquele momento, naquele lugar. E ela percebe o problema e aquele imprevisto, e talvez a maior parte daqueles convidados que estivessem ali, talvez não tenham percebido que o vinho estava acabando, que uma situação desagradável estava prestes a acontecer, mas Maria estava atenta. Ela poderia ter feito vista grossa, não poderia? Era responsabilidade dela cuidar do vinho? O texto não nos mostra isso. Ela poderia ter deixado aquilo para lá. Não é problema meu. Poderia ter feito vista grossa. Talvez outros convidados ali tivessem feito isso, mas não foi o seu comportamento. Ela identificou o problema antes que o problema pudesse tomar proporções maiores. E esse é um aconselhamento da palavra do Senhor para cada um de nós. Nós precisamos estar atentos. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. Coloca ali, Ismael. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quantos problemas graves poderiam ser evitados dentro dos lares e das famílias se eles fossem tratados no início, no surgimento do problema. Quantos problemas às vezes nós vamos deixando para lá, vamos fazendo vista grossa, é assim mesmo, e aquilo vai tomando uma proporção que em um determinado momento nós não conseguimos mais resolver. Nós perdemos o controle. Mas ali naquele lugar tinha alguém que estava atento ao que estava acontecendo. Não estava dormindo, estava vigiando, estava sóbrio, de olho naquilo que estava acontecendo ao seu redor. Como famílias, e principalmente
os pais e as mães precisam estar atentos ao que está acontecendo dentro do lar, com os olhos abertos, para que o problema possa ser tratado e que ele não tome proporções que sejam difíceis da gente controlar. Não durmamos, sejamos sóbrios, estejamos alertas, porque o inimigo se aproveita das menores brechas para entrar. E quando ele entra e nós damos espaço, ele faz estragos. Estejamos atentos. E qual é o proceder de Maria quando ela percebe que um problema estava prestes a acontecer? Volta lá, Ismael, João capítulo 2, verso 4. Volta no 3. Ela vai a quem? Ela vai aos noivos? Ela vai ao mestre-sala? Ela vai aos outros convidados e começa a cochichar no ouvido deles: olha, fulano vai deixar acabar o vinho. Já pensou que coisa terrível? O vinho está acabando. Alguém precisa fazer alguma coisa. Mas Maria não. Ela vai até o único que estava ali naquele lugar que poderia resolver a situação. O único que poderia intervir naquele problema era Jesus. E ela vai até Jesus e ela fala com Jesus: olha, não tem vinho. Ela relata o problema para o único que tinha condições de resolver o problema. Você precisa abrir o seu coração para Jesus. Em momentos como esse, de imprevistos, de dificuldades, de problemas, é Jesus a quem você deve recorrer. Como nós dissemos, ele espera ser convidado por você e, ao ser convidado, ele está com os seus ouvidos abertos para ouvir qualquer que seja a confissão que você precise fazer. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo. Todas as petições. Não são aquelas que você julga serem mais importantes ou maiores. Não, o Senhor, ele quer ouvir toda e qualquer petição e necessidade que você tenha. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. O Senhor quer ouvir os anseios do seu coração. O Senhor quer ouvir a ansiedade do seu coração. O Senhor quer ouvir o que quer que seja que você precise falar com Ele. E você precisa ir até a pessoa certa. Vá até Jesus. Faça como Maria fez. E é interessante, agora vai para o verso 4 lá, Ismael, de João capítulo 2. É interessante a resposta que Jesus dá para Maria e o que ela faz em seguida. Como nós lemos no verso 3, ela chegou para Jesus e disse: olha, não tem vinho. O vinho acabou. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí, o que Maria faz em seguida? Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. O Senhor Jesus não estava sendo ignorante com Maria. Não. Pelo contrário, ele estava sendo respeitoso. E Maria entende isso. Porque naquele momento, ela entendeu perfeitamente que ela não estava falando simplesmente com o filho que ela gerou no seu ventre. Não. Ela estava falando com o Mestre. Ela estava falando com o Filho de Deus. E ela entende isso. E é por isso que ela vira para os empregados e fala: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. O Senhor Jesus, na verdade, o Senhor Deus, ao escolher Maria para essa missão, ele encontrou nela alguém submisso à vontade do Senhor. E a prova disso é a resposta que ela dá ao anjo lá quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus para Maria. Você lembra o que ela fala? Olha só, Lucas capítulo 1, verso 38. Para você entender que Maria sabia exatamente com quem ela estava falando ali. Disse então Maria:
eis aqui a serva do Senhor. E ela fala isso com o anjo que estava anunciando que ela seria a mãe do Salvador. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Maria estava submissa à vontade do Senhor. Submissa à vontade do Senhor. Ela entendia que ela estava falando com o seu mestre, o seu Salvador. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos. Sede submissos a Deus e à sua vontade. O irmão Vitor leu hoje pela manhã 1 João capítulo 5, os versos 14 e 15. E esses versículos são fantásticos. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Segundo a sua vontade. Maria ela sabia que ela não era ela que tinha que determinar o que deveria ser feito. Era Jesus que sabia o que deveria ser feito. E é por isso que, submissa à vontade do Senhor, ela fala com aqueles empregados: olha, façam tudo o que ele vos disser para fazer. Ele é o mestre. Ele é o Filho de Deus. E o que aqueles empregados fazem? Volta lá. Verso 5. Fazei tudo quanto ele vos disser. Pode ir para o próximo. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Pode dar uma paradinha aí. Olha só que coisa interessante. O Senhor, ele vira para aqueles empregados e ele manda encher aquelas talhas de pedra que tinham ali, e naquelas talhas cabiam cerca de 600 litros de água. E o Senhor Jesus manda encher aquelas talhas com água. Se coloque na situação daqueles empregados ali. O vinho que tinha acabado. Para que nós queremos água? O texto não diz aqui, não fala sobre nenhum questionamento que eles fizeram a Jesus, mas com certeza alguém pensou isso lá. E nós pensaríamos a mesma coisa também. Porque quantas vezes nós não entendemos os planos e propósitos do Senhor? E às vezes a gente se pergunta: mas Senhor, o que o Senhor quer com isso? Por que encher essas talhas com água? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Por que o Senhor permitiu que esse problema viesse sobre a minha casa? Nós não entendemos os planos e propósitos do Senhor. Mas por mais que a mente daqueles empregados tivesse questionado a ordem que eles receberam, o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor falou para fazer. Eles foram e encheram aquelas talhas de água. Todas elas. Cerca de 600 litros de água. Encheram aquelas talhas, e aí o Senhor fala: olha, tira um pouco, leva ao mestre-sala, que era o responsável pela festa, por experimentar o vinho. E aqueles empregados, talvez temendo pelo seu próprio emprego, porque eles estavam levando água para o mestre-sala. E se eles chegam diante do mestre-sala e ele toma água, vocês estão querendo brincar comigo? Mas eles fazem exatamente o que Jesus mandou para fazer.
E eles chegam diante do mestre-sala, e o mestre-sala experimenta aquele vinho e manda chamar o noivo e fala com o noivo: olha, o normal é colocar o vinho bom primeiro, porque aí quando as pessoas já beberam bastante, a gente coloca o vinho inferior. Mas você fez o contrário. Você guardou o melhor vinho para depois. O melhor vinho que aquelas pessoas já tinham tomado. Feito pelas mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque houve obediência. Por mais que tenha havido algum tipo de questionamento na mente daqueles homens, eles obedeceram. E Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obediência. Mesmo quando nós não entendemos os projetos, os planos do Senhor para as nossas vidas, o melhor é obedecer. Mesmo que a gente ache assim: Senhor, mas para que serve isso? Eu não estou precisando disso agora. Mas obedeça, porque os planos do Senhor são perfeitos. E diante da obediência, o milagre é concretizado, trazendo a alegria de volta para aquela festa. E o texto termina no verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. A glória é para Jesus e somente para Ele. A glória não era para Maria, a glória não era para os noivos, a glória é de Jesus. E os seus discípulos creram nele. A glória do Senhor foi manifestada naquele lugar. E ali houve salvação de vidas. Tudo por quê? Porque Jesus, alguém teve a brilhante ideia de convidar Jesus para estar naquele lugar. Você pode fazer isso nessa noite. Nós temos aqui jovens, nós temos adultos, temos pessoas de mais idade, a sua idade não importa. O que importa é o que você vai fazer diante da possibilidade que está diante de você nesta noite, de convidar a Jesus. O Senhor Jesus está esperando ser convidado, primeiro para morar no seu coração, como Ele já faz morada no coração de muitos de nós que estamos aqui. E todos os que já convidamos a Jesus, experimentamos aquilo que aqueles noivos experimentaram naquele lugar, naquela noite. A manifestação da glória do Senhor. O Senhor, Ele quer se manifestar na sua vida. Faça isso hoje. Convide o Senhor Jesus para morar no seu coração. E Ele vai manifestar a sua glória. E Ele vai trazer salvação, como foi naquele lugar. Amém.